Povo meu, aproximai-vos do fogo. Sentai-vos no chão batido, calai o canto dos grilos com o peso da lembrança. Eu sou o velho que guarda as cicatrizes que o tempo não apaga. E hoje vos trago a história que ainda arde na pele dos nossos. Rosa do Açoite, a mulher que aguentou 500 chicotadas e ainda matou o senhor com o próprio chicote. Escutai. Era o ano da graça de 1825, na fazenda Boa Morte, lá onde o rio São Francisco se curva como escravo acorrentado, no coração bruto do sertão baiano. O sol queimava tão forte que até as sombras se escondiam. Pois eu lhe digo, meu filho, naqueles tempos de pecado grande, a terra bebia mais sangue negro que água de chuva. Ali, entre o canavial que cortava as mãos e a senzala que cheirava a sangue seco, nasceu Rosa. Filha de mãe Congo e pai que ninguém soube o nome, porque o feitor lhe arrancou a língua antes de lhe arrancar a vida. Valha-me Deus! A criança veio ao mundo numa noite sem lua, quando o vento norte soprava quente feito bafo de capeta, e as mães velhas do terreiro juravam que ouviram tambor de Angola batendo sozinho na mata fechada. A parteira foi tia Benedita, mulher de fibra e reza forte, que tinha a mão benzida e sabia puxar menino do ventre mesmo quando a morte já estava de tocaia na porta. Ela pegou a criança molhada de sangue, limpou com pano de chitão surrado, e foi nesse instante que viu. No meio das costas da menina, bem entre as omoplatas, havia uma mancha escura em forma de cruz. Não era queimadura, não era sinal de nascença comum, era a marca que parecia desenhada a ferro quente por mão invisível. Meu pai do céu, sussurrou a velha, fazendo o sinal da cruz 3 vezes. Essa menina nasceu marcada pelo axé dos antigos, ou pelo castigo que ainda vai vir. A mãe, ainda deitada no jiral de madeira rachada, com o corpo todo tremendo de cansaço e dor, ergueu os olhos inchados e perguntou com voz rouca: "É defeito, tia Benedita? Vão me tomar ela por causa disso?" A velha apertou a criança contra o peito, sentiu o coração pequenino batendo feito tambor de fuga, e respondeu devagar, com aquela sabedoria de quem já viu a crueldade do mundo e ainda assim não perdeu a fé: "Isso não é defeito não, minha filha. Isso aqui é sinal de rainha. Os orixás marcam quem vai carregar corrente pesada nessa vida, mas também marcam quem vai quebrá-la." Naquele tempo, mãe Jacinta, a matriarca do terreiro escondido na beira do engenho, mulher que falava com os mortos e conhecia a mandinga de fazer feitor cair doente, foi chamada para benzer a criança. Ela entrou na senzala escura, trazendo no colo uma cuia com água de rio, folha de arruda e sal grosso. O cheiro de fumaça de ervas sagradas tomou conta do lugar. As outras mulheres se afastaram, de alma carregada, porque sabiam, quando mãe Jacinta vinha benzer, era porque o destino daquela criança não ia ser fácil. A velha molhou os dedos na água benzida, passou devagar na marca em forma de cruz nas costas da menina e cantou baixinho em nagô, numa reza que ninguém entendia, mas todo mundo sentia no fundo do peito. Depois, olhou firme para a mãe de Rosa e disse, com voz que parecia vir de longe: "Guarda bem essa menina, Josefa. Ela vai sofrer de morrer nessa terra, mas no dia em que o sangue dela molhar o chão pela última vez, o senhor dessa fazenda vai cair com ela. Tá escrito no destino. O axé daquela cruz é de fogo e vingança." A mãe apertou a filha contra o peito, sentindo o coração apertar feito nó de corda grossa. Sabia que promessa de mãe velha não falha. Sabia que a marca naquela pele era mais que cicatriz. Era profecia. Os anos passaram. Rosa cresceu magra, alta, de olhar que atravessava o homem como faca atravessa palha. Nunca foi menina de abaixar a cabeça. Nunca foi de chorar quando levava tapa. As outras crianças da senzala tinham medo dela, porque Rosa não brincava. Rosa olhava. Olhava o feitor passar. Olhava o senhor rir bêbado no alpendre. Olhava as mães chorando de noite. E guardava tudo. Tia Benedita dizia sempre balançando a cabeça: "Essa menina tem o diabo no couro."
Ou tem anjo guerreiro, não sei qual dos dois, mas sei que sangue vai correr por causa dela. Ia, Jesus misericórdia, ia correr rio. Aos 7 anos, Rosa viu a mãe ser levada à força para Casa Grande. Aos 9, viu a mãe voltar com o vestido rasgado e os olhos mortos. Aos 11, enterrou a mãe debaixo de um pé de gameleira, sem padre, sem reza cristã, só com canto em língua africana e punhado de terra vermelha jogado sobre o corpo enrolado em pano cru. Foi nesse dia que Rosa jurou sozinha, de joelhos na beira da cova: Mãe, eu juro por Ogum e por Xangô, por todo o santo do céu e todo o orixá da terra, que o homem que fez isso com a senhora vai pagar, nem que eu tenha que morrer depois. Mas ele vai pagar. A promessa ficou. A cruz nas costas latejou a noite inteira, como se queimasse por dentro. Naquele dia, Rosa ainda não sabia, mas aquela cruz ia sangrar 500 vezes antes de virar coroa. Pois bem, meu povo, Rosa tinha 15 invernos quando foi chamada para a primeira vez à Casa Grande. Até então, tinha trabalhado só no eito, no cabo da enxada, no corte da cana que feria as mãos até sangrar. Mas naquele dia de agosto, quente feito forno de fazer rapadura, o feitor Zé Trovão veio bater na porta da senzala e gritou com voz de trovão mesmo: A menina Rosa, o senhor mandou buscar, vai servir na casa. Se apronte logo, que patrão não gosta de esperar. As mulheres se entreolharam. Digo logo, ninguém falou nada, mas todo mundo sabia o que significava ser chamada para Casa Grande. Significava que o senhor tinha botado os olhos. Significava que a carne nova ia ser provada. Significava que mais uma ia sofrer calada, porque quem gritava levava tronco, e quem resistia, bom, essa nem voltava. Tia Benedita, já curvada pelos anos e pelas dores nas costas, puxou Rosa pelo braço com força e sussurrou no ouvido dela, enquanto arrumava o pano de cabeça: Escuta, menina, lá dentro é pior que aqui fora. O senhor Antônio de Brito Cavalcante é homem de alma ruim, branco de olhos claros e coração mais preto que carvão. Não olha para ele de frente, ouviu? Abaixa a cabeça, faz o serviço e volta. E reza, reza muito. Rosa não respondeu. Só amarrou o pano na cabeça, calçou as alpargatas velhas, limpou a poeira do rosto e saiu. O sol estava no meio do céu, rachando a terra. O caminho da senzala até a Casa Grande parecia curto, mas naquele dia pareceu estrada sem fim. Cada passo pesava. O coração dela batia feito tambor de Angola, e a cruz nas costas ardia como brasa viva. Quando entrou pela porta dos fundos, o cheiro da Casa Grande bateu nela feito tapa. Cheiro de bolo assando, de cera de vela cara, de perfume francês misturado com suor de corpo branco. Era um cheiro que enjoava, um cheiro de coisa que não era dela, que nunca ia ser. O cheiro do cativeiro enfeitado. A sinhá Matilde, esposa do senhor, estava sentada na sala de jantar, abanando-se com um leque de penas. Mulher magra, de rosto azedo, boca fina e olhar de quem vivia procurando defeito. Quando Rosa entrou, ela nem ergueu os olhos. Só apontou com o dedo cheio de anel de ouro. Você vai lavar a louça, varrer a sala e servir o almoço. E cuidado para não quebrar nada, ouviu? Negra desastrada aqui leva chicote. Rosa fez que sim com a cabeça. Mas lá dentro, no fundo do peito, alguma coisa gritava: Não vou abaixar a cabeça para sempre. Não vou. Foi então que ele entrou. Senhor Antônio de Brito Cavalcante. Alto, largo de ombros, barba aparada, roupa de linho branco imaculado, cheiro de fumo e cachaça. Olhos azuis que pareciam frios, mas eram quentes de malícia. Ele parou na porta, viu Rosa de pé segurando a bandeja de prata e sorriu. Um sorriso torto de homem que sabia que tudo ali era dele. A terra, a cana, os móveis, os pratos e as pessoas. Ele se aproximou devagar, como quem se aproxima de animal para ver se morde. Parou bem perto, tão perto que Rosa sentiu o bafo quente de cachaça. Essa é nova,
disse ele, olhando de cima a baixo. Bonita, forte. Parece que aguenta serviço pesado. E outros tipos de serviço também. Rosa não abaixou os olhos. E isso foi erro. Ou foi coragem. Até hoje ninguém sabe. Ela fitou ele de frente. Olho no olho. Negra no branco. Escrava no Senhor. Silêncio pesado. O mundo parou naquele segundo. O Senhor franziu a testa. Assim alargou o leque. O ar ficou grosso. Então ele deu um passo para trás, com um sorriso ainda mais torto, e falou baixo, mas todo mundo ouviu. Essa aqui tem sangue quente. Gosto disso. Mas vou ter que ensinar que aqui quem manda sou eu. Rosa continuou calada. Pegou a bandeja, levou até a mesa, começou a servir. As mãos não tremiam. O coração batia descompassado, mas as mãos estavam firmes. Firmes demais. Sinhá Matilde percebia. Sinhô Antônio percebia. Todo mundo percebia. Aquela menina não tinha medo. E isso era perigoso. No meio do almoço, enquanto despejava vinho numa taça de cristal, Rosa tropeçou. Não foi de propósito. Foi o destino armando. A taça caiu. O barulho do vidro quebrando no chão de tábua foi como tiro. A Sinhá levantou de um salto gritando: Sua desgraçada! Essa taça veio de Portugal. Vale mais que você, Zé Trovão. Zé Trovão, vem cá. O feitor entrou rapidinho, com o chicote já pendurado no ombro. Homem negro, alto, de músculos retorcidos, olhos amarelos e alma vendida. Zé Trovão era pior que branco, porque sabia exatamente onde doía mais. Ele olhou para Rosa e sorriu com prazer. Quantas, patrão? Sinhô Antônio limpou a boca com guardanapo bordado, tomou mais um gole de vinho e respondeu sem pressa. 10. Mais leves. Ainda vou precisar dela inteira, por enquanto. Rosa foi arrastada para o quintal dos fundos. Amarraram as mãos dela num poste de madeira. Rasgaram a camisa pelas costas. A cruz apareceu. Preta, brilhante de suor. Como se pulsasse. A primeira chicotada veio. Rosa cerrou os dentes, não gritou. A segunda, não gritou. Na terceira, o sangue começou a escorrer. Na quinta, o povo da cozinha virou o rosto. Na 10ª, Zé Trovão parou, ofegante, e Rosa virou a cabeça devagar, olhou para o senhor que assistia tudo do alpendre e sorriu. Um sorriso de sangue nos dentes. Um sorriso de quem acabou de provar o gosto da própria raiva. O senhor Antônio gelou. Pela primeira vez na vida sentiu algo estranho no peito. Não era medo. Ainda não. Mas era o começo. Rosa foi solta. Cambaleou, mas não caiu. Voltou para a senzala com as costas em tiras. Tia Benedita lavou os ferimentos com água e sal. Rezou baixinho. Passou banha de porco. E quando pensou que a menina ia chorar, Rosa falou, com voz rouca, mas firme. Tia, esse foi o primeiro gosto de sangue dele na minha pele. Mas não vai ser o último. Um dia eu vou devolver cada gota. A velha se benzeu tremendo. Foi o primeiro gosto de sangue dele na pele dela. Não seria o último. Reza o povo antigo que o pior senhor ainda é melhor que o feitor negro vendido. E eu lhe digo, Zé Trovão era a prova viva disso. Homem nascido na senzala, filho de mãe que morreu de parto, e pai que fugiu pro quilombo e nunca mais voltou. Criado pelo senhor velho, o pai de Antônio, que viu nele utilidade. Negro forte, negro esperto, negro sem coração. Desde menino, Zé Trovão aprendeu que para sobreviver no inferno, tinha que virar diabo. E virou. Quando completou 15 anos, já levava chicote na cintura. Quando fez 20, já tinha matado 3 escravos fugidos e trazido as cabeças em saco de estopa para pendurar no portão da fazenda como aviso. Valha-me Deus! O povo da senzala tinha mais medo dele que do próprio patrão. Diziam que Zé Trovão não dormia, que andava de noite pela mata fechada, vigiando, escutando, farejando o cheiro de fuga, que tinha pacto com coisa ruim, que a alma dele já não era dele,
era do senhor, era do cativeiro. Era da corrente pesada que ele mesmo escolheu carregar em troca de privilégio. Ele comia na cozinha da casa grande. Usava roupa de sarja, bota de couro, chapéu de aba larga. Andava armado. Chicote de couro cru com pontas de arame, faca de cabo de chifre na cintura, às vezes até espingarda de caça. O senhor confiava nele mais do que nos próprios filhos, e Zé Trovão sabia disso. Sabia que enquanto fosse útil, seria protegido. Sabia que a liberdade dele era isso, ser o braço armado do branco contra o preto. Mas Rosa... Rosa era diferente. Desde o primeiro dia, Zé Trovão percebeu. Aquela menina não tinha o olhar de quem aceita. Não tinha o andar de quem se curva. Tinha algo nela que incomodava. Algo que lembrava ele mesmo, antes de vender a alma. E por isso ele odiava ela. Odiava com ódio de quem vê no outro o que perdeu. Depois daquele dia do castigo das 10 chicotadas, Zé Trovão começou a perseguir Rosa. Não deixava ela em paz. Se ela chegava atrasada no eito, chicote. Se descansava para tomar água, chicote. Se olhava para o lado, chicote. Ele queria quebrar aquela menina. Queria ver ela chorar. Queria ver ela pedir perdão de joelhos. Um dia, no meio da tarde quente, com o sol de queimar pele batendo sem dó, Rosa estava cortando cana quando Zé Trovão se aproximou montado no cavalo baio do patrão. Ele desceu devagar, pegou o chicote, caminhou até ela e parou bem na frente. O silêncio era de morte. Os outros escravos continuaram trabalhando de cabeça baixa, fingindo que não viam. Mas viam. Todo mundo via. "Você tá trabalhando devagar", disse ele, batendo o chicote na própria perna. "Tá com preguiça? Ou tá se achando porque o senhor botou os olhos em você?" Rosa cravou a foice na terra vermelha, endireitou as costas. Aquelas costas marcadas pela cruz que latejava sempre. Limpou o suor da testa e olhou para ele. Olho no olho, de novo, sempre. "Não tô com preguiça, não. Tô trabalhando igual todo mundo. Ou mais. O senhor que gosta de achar defeito onde não tem." O chicote estralou no ar. 1 vez, 2, 3. O cavalo relinchou. Zé Trovão deu um passo à frente, tão perto que Rosa sentiu o cheiro de fumo e raiva. "Cuidado com essa boca, menina. Boca grande leva tronco. E eu conheço o tronco que faz gente implorar para morrer." Rosa não recuou. Pelo contrário, deu um passo à frente também. Ficaram quase colados. A raiva dela subiu que nem fogo. "Então me leva pro tronco, vai, me leva. Mas eu não vou pedir nada. Não vou chorar. Não vou abaixar a cabeça. Pode me matar, mas não vai me dobrar." Naquele momento, algo mudou. Zé Trovão viu nos olhos dela o mesmo fogo que ele tinha apagado em si mesmo há muito tempo. Viu coragem, viu ódio puro, viu perigo. E pela primeira vez em anos, sentiu algo parecido com respeito. Mas respeito misturado com medo. Porque ele sabia, gente assim ou vira aliada ou vira inimiga mortal. E Rosa nunca seria aliada de Feitor. Ele deu um passo atrás, cuspiu no chão, montou no cavalo e antes de ir embora, gritou alto para todo mundo ouvir: "Um dia, Rosa, um dia eu vou abrir essas suas costas até tu pedir morte. E nesse dia, nem os teus orixás vão te salvar." Rosa não respondeu. Só pegou a foice de volta e continuou cortando cana. Mas por dentro, no fundo da alma, ela também fez uma promessa. "Se esse dia chegar, Zé Trovão, se esse dia chegar, nós dois vamos pro inferno juntos. E lá embaixo, eu ainda vou ser mais forte que você." As mulheres da senzala, quando Rosa voltou à noite, lavaram seus pés com água de arruda. Mãe Jacinta, já cega de um olho e curvada como anzol, segurou as mãos dela e disse com voz trêmula: "Menina, o Feitor te marcou. Não é marca de chicote, não. É marca de destino. Ele vai te caçar até o fim. E tu vai ter que escolher, matar ou morrer." Rosa apertou a mão da velha, sentiu a pele fina como papel e respondeu firme: "Então eu escolho matar." A noite caiu.
O vento soprou forte. Lá na beira do engenho, o tambor de Angola bateu sozinho. As correntes tinham memória, e a memória nunca esquece. Ele prometeu: um dia eu abro essas costas até tu pedir morte. Leitor, o dia estava chegando. Escutem bem, meus filhos. Tem dor que dói mais que chicote. Tem sofrimento que não sangra, mas mata por dentro. E o sofrimento de ver irmã pequena virar mulher em terra de cativeiro. Esse é dos piores. Rosa sabia. Todas as mães da senzala sabiam. Quando menina começava a sangrar, o Senhor ficava sabendo. E quando o Senhor ficava sabendo, Jesus misericórdia. A criança deixava de ser criança. Luzia tinha acabado de completar 13 anos quando veio a primeira lua. Era menina miúda, de olhos grandes e assustados, pele clara herdada de algum branco que ninguém falava o nome, cabelo enrolado que a mãe, antes de morrer, penteava com carinho toda noite. Órfã de mãe, órfã de pai, só tinha Rosa. E Rosa era mais que irmã. Era mãe, era escudo, era tudo. Naquele amanhecer de setembro, quando Luzia acordou com a saia manchada de sangue, as mulheres da senzala gemeram baixinho. Tia Benedita fechou os olhos e rezou. Mãe Jacinta balançou a cabeça e murmurou em nagô uma reza de proteção. Todas sabiam o que vinha. Rosa, chamou tia Benedita puxando a moça pelo braço. A menina sangrou. Não tem jeito de esconder. Até amanhã o feitor vai saber. E quando o feitor souber, o Senhor vai querer. Rosa sentiu o peito apertar feito nó de corda grossa. Olhou para a irmã, ainda dormindo encolhida no canto. Tão pequena, tão inocente. E a raiva subiu pela garganta como bile. Não. Aquilo não. Tudo, menos aquilo. Eu não vou deixar, disse Rosa, cerrando os punhos até as unhas cravarem na palma da mão. Eu mato ele antes. Menina, cala essa boca, sussurrou a velha, olhando para os lados com medo. Tu quer morrer? Tu quer que matem ela também? Não tem jeito, Rosa, não tem. É assim desde sempre. Quando menina vira moça, vira carne do Senhor. Então que seja assim desde sempre para outras. Mas para minha irmã não vai ser. Rosa passou o dia inteiro pensando, trabalhando no eito com a foice na mão, mas a cabeça longe, pensando em fuga, pensando em esconder a menina, pensando em matar. Sim, matar. A ideia não assustava mais. Pelo contrário, dava alívio. Como se fosse a única saída, a única justiça possível num mundo onde justiça não existia. À noite, Rosa pegou a foice velha que guardava debaixo do colchão de palha, afiou na pedra até o fio brilhar à luz da lamparina. As outras mulheres assistiam em silêncio, de alma carregada, sabendo que aquilo não ia acabar bem, sabendo que sangue ia correr. Rosa, começou mãe Jacinta, com a voz fraca de quem já viu muito e sabe que palavras não mudam destino. Tu vai enfrentar o Senhor. Tu sabe que não tem volta, né? Se tu levantar a mão contra ele, tu morre. E ela morre também. Eu sei, respondeu Rosa, sem parar de afiar a lâmina. Mas se eu não fizer nada, ela morre por dentro. E isso é pior. Passou-se um dia. 2. 3. O feitor ainda não tinha falado nada, mas Rosa sabia que era questão de tempo. O senhor Antônio sempre sabia quando tinha carne nova. Sempre, como se farejasse. E no quarto dia, aconteceu. Era dia de feira na vila. O senhor levava sempre algumas escravas para vender, trocar ou exibir. Dessa vez, mandou chamar Luzia. A menina foi, tremendo, segurando a mão de Rosa, que conseguiu permissão para acompanhar levando os cestos de farinha. A praça estava cheia. Cheiro de carne seca, rapadura, fumo, suor de gente e animal misturado. O sol batia forte nas pedras. No centro, o pelourinho. Sempre o pelourinho. Negro amarrado, sangrando, gemendo. Sempre. O senhor Antônio estava bêbado. Cachaça da boa, comprada com dinheiro de sangue alheio. Ele passou pelo grupo de escravas, olhando uma por uma como quem escolhe fruta na feira.
Parou na frente de Luzia. Sorriu. Aquele sorriso podre. Essa aqui, disse ele, levantando o queixo da menina com o dedo sujo de anel de ouro. Essa aqui tá bonita. Ficou mocinha, né? Quantos anos? Luzia não respondeu. Só tremia. O senhor riu. Não precisa responder, não. Eu sei que tu já tá pronta. Hoje à noite tu vai pra casa grande. Vou te ensinar umas coisas. Foi nesse momento que Rosa se colocou na frente. Assim. Simples. Sem pensar. Ou pensando demais. Colocou o corpo entre o senhor e a irmã, olhou nos olhos azuis dele e disse com voz calma, mas firme. Ela não vai, não. O silêncio que caiu foi de espanto. A feira inteira parou. Branco parou de falar. Negro parou de respirar. Até o vento parou. Porque aquilo era desafio, aquilo era rebeldia, aquilo era sentença de morte. O senhor Antônio piscou 2 vezes, como se não tivesse entendido. Depois o rosto dele fechou. Ficou vermelho, inchado de raiva. O que tu disse, negra atrevida? Eu disse que ela não vai. É criança ainda. E é minha irmã. O senhor vai ter que me matar antes. O tapa veio rápido, forte, do tipo que derruba. Rosa caiu de lado, sentiu o gosto de sangue na boca, mas levantou. Levantou na mesma hora e encarou de novo. O senhor ficou pálido. Não de medo, ainda não, mas de algo parecido, surpresa, incredulidade. Como se um animal tivesse falado. Zé Trovão, gritou ele. Zé Trovão, vem cá. O feitor apareceu correndo, chicote na mão, sorriso nos lábios. Amarra essa desgraçada no pelourinho. Hoje todo mundo vai ver o que acontece com quem me desafia. Rosa foi arrastada. Luzia gritou. As mulheres choraram, mas ninguém se mexeu. Ninguém podia. A lei do cativeiro era clara. Quem intervém, morre junto. Rosa foi amarrada no poste de madeira no centro da praça. As mãos para cima. As costas expostas, a cruz aparecendo, pulsando, como se soubesse que o dia tinha chegado. O senhor se aproximou, ainda bêbado, e anunciou alto. Essa negra ousou me desafiar na frente de todo mundo. Então todo mundo vai ver o castigo. 500 chicotadas. E só para quando ela pedir perdão de joelhos. 500. O número caiu como pedra no poço. 500 chicotadas. Nem os mais valentes homens aguentavam 100. Mas Rosa não era homem. Era fogo. Pois bem, meus filhos, a feira de gado era dia de pecado grande. Dia em que o diabo andava solto pelas ruas de terra batida, disfarçado de homem branco com dinheiro no bolso e chicote na cintura. Dia em que negro era posto em fila, examinado feito cavalo, apalpado feito gado, vendido feito saco de farinha. Dia em que mãe via filho ser arrancado do peito. Dia em que a terra bebia lágrima misturada com sangue. Naquele sábado de setembro de 1839, o sol nascia vermelho. Vermelho de mau agouro, como diziam as mães velhas. Vermelho de sangue que ainda ia ser derramado. A feira começava cedo, antes mesmo do galo cantar. O senhor Antônio tinha levado 10 escravos para vender ou trocar. 3 homens, 4 mulheres, 2 crianças e uma menina que acabara de virar moça. Luzia. Rosa ia junto, carregando os cestos de milho e farinha que o senhor vendia na banca. Mas o coração dela estava apertado, feito tambor de couro esticado. Estava com um pressentimento ruim. Aquele tipo de pressentimento que não erra. O mesmo que a mãe dela teve no dia em que foi levada para casa grande pela última vez. A praça estava tomada de gente. Cheiro de suor, de cachaça, de fumo de rolo, de bosta de cavalo e boi misturado. Havia fazendeiros de chapéu largo, comerciantes de boca suja, padres de batina preta fingindo que não viam o pecado, e até mulheres brancas escolhendo mucamas para trabalhar na cozinha. No canto, sempre o pelourinho. E preso nele, um homem velho, costas em carne viva, cabeça caída, respirando devagar, agonizando.
O senhor Antônio montou a barraca dele perto do centro. Mandou as escravas ficarem em fila, de pé, quietas, olhando para o chão. Luzia tremia. Rosa segurava a mão dela por baixo do cesto, apertando forte, tentando passar coragem, mas nem ela mesma tinha. Os compradores passavam, olhavam, apalpavam. Um velho gordo de bigode branco passou a mão no braço de uma das mulheres. Apertou o músculo, abriu a boca dela para ver os dentes e perguntou o preço. Outro homem, mais novo, de roupa cara, parou na frente de Luzia. Olhou de cima a baixo. Sorriu. Essa aqui é novinha, né? Quantos anos? O senhor Antônio, que bebia cachaça direto da garrafa desde cedo, respondeu com voz arrastada. 13. Acabou de virar moça. Pele boa, corpo forte, saudável. Serve para tudo. O homem riu. Uma risada suja. Rosa sentiu o estômago revirar. Pra tudo, então me interessa. Quanto tá pedindo? Antes que o senhor pudesse responder, Rosa largou o cesto e se colocou na frente de Luzia. Assim, de repente, sem pensar, ou pensando demais, ela não tá à venda, disse Rosa, voz firme, olhos fixos no comprador. O silêncio caiu feito machadada. O comprador piscou, confuso. O senhor Antônio arregalou os olhos, vermelho de raiva e cachaça. O que tu disse, negra maldita? Rosa repetiu, agora olhando direto para o senhor. Eu disse que ela não tá à venda. É minha irmã. É criança. E eu não vou deixar o senhor vender ela para esse homem. O tapa veio. Forte. Certeiro. Do tipo que faz a cabeça girar. Rosa caiu de joelhos na terra. Sentiu o gosto de sangue na boca, a vista escurecer por um segundo. Mas não caiu completamente. Levantou. Devagar, limpando o canto da boca com as costas da mão. E encarou de novo. Bate de novo, disse ela com a voz rouca, mas firme. Bate quantas vezes quiser, mas ela não vai. A feira inteira parou. Negro parou de respirar. Branco parou de negociar. Até os cavalos pararam de relinchar, porque aquilo era rebeldia. Aquilo era insurreição. Aquilo era o impensável. O senhor Antônio ficou roxo. As veias do pescoço saltaram. Ele agarrou Rosa pelos cabelos, puxou com força, jogou ela no chão e começou a chutar. 1 vez, 2, 3. Na barriga, nas costas, nas costelas. Rosa se encolheu, protegendo a cabeça com os braços. Mas não gritou, não implorou, não chorou. Luzia berrava. As outras escravas choravam caladas. Zé Trovão assistia tudo de braços cruzados, com um meio sorriso nos lábios. Sabia que aquilo ia dar no que ele mais gostava: castigo público. Quando o senhor cansou de bater, ele cuspiu em cima de Rosa e gritou para todo mundo ouvir. Essa desgraçada acha que manda em mim. Acha que pode me desafiar na frente de todo mundo. Pois hoje, aqui mesmo, na frente de Deus e de todo mundo, essa negra vai aprender quem é que manda. Ele fez sinal para Zé Trovão. Amarra ela no pelourinho, tira o velho de lá e bota ela. E prepara o chicote. O melhor chicote. Aquele de couro de boi com ponta de arame. Zé Trovão sorriu largo. Aquele sorriso de quem estava esperando por aquilo faz tempo. Quantas, patrão? O senhor Antônio bebeu mais um gole, limpou a boca, olhou para Rosa com ódio puro e anunciou: 500. 500 chicotadas. E só para quando ela pedir perdão de joelhos, me chamar de senhor e implorar para eu parar. O número ecoou pela feira. 500. As mulheres se benzeram. Os homens balançaram a cabeça. Até os brancos se entreolharam, assustados. Porque 500 chicotadas era sentença de morte. Ninguém sobrevivia. Ninguém. Rosa foi arrastada pelos braços até o pelourinho. O velho que estava lá foi jogado no chão feito trapo. Amarraram as mãos dela na argola de ferro. Rasgaram a camisa pelas costas. E a cruz apareceu. Negra. Brilhante. Pulsando como se tivesse vida própria. O senhor se aproximou, cambaleando de bêbado, e sussurrou no ouvido dela: Tu vai gritar tanto que vai acordar os mortos, negra.
Vai implorar tanto que até eu vou ter pena. Mas não vou parar. Não vou parar até tu morrer ou pedir perdão. Rosa virou a cabeça devagar. Olhou nos olhos azuis dele e disse, com uma calma assustadora: pode começar. Mas eu não vou pedir nada. E se eu morrer, eu volto. Volto como assombração. Volto como maldição. E te arrasto pro inferno comigo. O senhor recuou. Por um segundo, só um segundo, teve medo. A feira inteira prendeu a respiração. O chicote foi erguido. E o inferno ia começar. Meu povo, o que eu vou contar agora é coisa que ainda arde na memória do vento. Coisa que a terra guarda no fundo e nunca esquece. Coisa que os antigos juravam que dava para ouvir quando a noite caía pesada. O som do chicote rasgando carne. O som do silêncio de quem não grita. O som da cruz que sangra. O pelourinho ficava no centro da praça, feito de madeira grossa e escura, manchado de sangue velho que o sol tinha cozinhado e a chuva nunca lavou. Tinha uma argola de ferro no alto, onde amarravam as mãos. Tinha marcas de unha, marcas de dente, marcas de desespero. Ali, debaixo daquele sol de rachar pedra, Rosa foi amarrada. Zé Trovão puxou as cordas com força, até os pulsos dela ficarem roxos. Depois rasgou a camisa das costas dela com um puxão seco. A cruz apareceu. Aquela mancha escura, em forma de cruz perfeita, que parecia ter sido desenhada por mão divina ou maldita. O povo da feira se aproximou. Alguns por curiosidade, outros por obrigação, outros porque o senhor mandou. Ninguém podia sair, ninguém podia fechar os olhos. Castigo público era aviso. Isso pode ser você amanhã. Tinha gente de todo tipo, fazendeiros de chapéu na mão, comerciantes mastigando fumo, padres de batina fazendo vista grossa, mulheres brancas abanando-se com leque, fingindo nojo, mas sem desviar o olhar. Crianças brancas brincando de chicote com graveto. E os negros? Ah, os negros. Esses choravam por dentro. Choravam de alma carregada, de coração despedaçado, porque sabiam que aquela mulher ali, amarrada, era filha, era mãe, era irmã de todos. O sol batia direto nas costas de Rosa. O calor era de fritar ovo na pedra. O cheiro da feira era de suor, mijo, sangue e medo. O silêncio era pesado. Pesado como corrente de navio negreiro. Pesado como promessa quebrada. Zé Trovão pegou o chicote. Não era chicote comum, não. Era chicote de couro de boi curtido no sal, com 3 tiras longas, cada uma com ponta de arame retorcido. Chicote que o senhor mandava buscar de longe, feito especial para castigo que precisava durar, para castigo que precisava deixar marca para sempre. O matar. O feitor cuspiu na mão, girou o chicote no ar para testar e olhou para o senhor. O patrão acenou com a cabeça, tomando mais um gole de cachaça. Zé Trovão sorriu. Aquele sorriso de alma vendida. E ergueu o braço. A primeira chicotada cortou o ar com um estalo seco. Plá! O couro e o arame rasgaram a pele das costas de Rosa, abrindo um sulco vermelho que começou a sangrar na hora. O corpo dela se retesou. Os músculos endureceram, mas ela não gritou, nem gemeu. Ficou muda. Só o sangue falou. A segunda veio. Plá! Mais forte. O arame arrancou um pedaço de pele. O sangue escorreu mais rápido. Rosa cerrou os dentes com tanta força que parecia que iam quebrar. Mas continuou calada. A terceira. A quarta. A quinta. O ritmo começou. Zé Trovão entrou no ritmo. Braço para cima, braço para baixo. Plá, plá, plá. O suor escorria do rosto dele, mas o braço não cansava. Braço treinado, braço de feitor. Braço que já tinha matado gente. Na 10ª chicotada, o sangue já formava poça no chão. Na 20ª, as costas de Rosa eram só carne aberta. Na 30ª, começaram a aparecer as primeiras marcas brancas. Não era pele, era outra coisa, algo mais fundo. As mulheres da feira começaram a desmaiar.
Um velho negro caiu de joelhos rezando em Nagô. As crianças choravam. Até alguns brancos viraram o rosto, mas o senhor não. Ele assistia tudo, bebendo, sorrindo, esperando o grito, esperando a súplica, esperando a vitória. "Grita, negra!" gritou ele de longe. "Grita que eu paro!" Rosa não gritou. Na 40ª chicotada, o silêncio dela começou a assustar. Na 50ª, começou a parecer sobrenatural. Zé Trovão olhou para as próprias mãos, tremendo. Olhou para os olhos do senhor, procurando ordem para parar. Mas o patrão fez sinal para continuar. Na 60ª, o sangue de Rosa escorria pelas pernas, encharcava a saia, molhava a terra. A terra vermelha ficou mais vermelha ainda. E naquele momento, mãe Jacinta, que estava na multidão, levantou a mão trêmula e gritou: "Parem! Parem que vocês estão chicoteando o orixá! Essa menina não é só carne. Ela é axé, é força dos antigos. Parem antes que a desgraça caia em cima de vocês." Zé Trovão hesitou. O senhor cuspiu. "Cala a boca, velha feiticeira, e continua, Trovão, continua." Na 70ª chicotada, algo mudou. Rosa começou a cantar. Baixinho. Tão baixinho que quase ninguém ouviu. Mas quem ouviu gelou. Era cântico em Nagô. Cântico de guerra. Cântico de quem chama os mortos para testemunhar. Cântico de quem não vai cair. Ogum Ye, Ogum Ye. Xangô Caô, Caô Cabiezilê. A voz dela saía fraca, mas firme. Saía entre os dentes cerrados, entre a dor e o sangue. E cada palavra parecia mexer com algo no ar. Parecia acordar algo velho, algo que dormia debaixo da terra. Na 100ª chicotada, Zé Trovão parou. O braço dele travou. Literalmente travou. Ele soltou o chicote que caiu no chão com um baque surdo e recuou, olhando para as próprias mãos como se não fossem dele. "Patrão", disse ele, voz trêmula. "Patrão, eu não consigo mais." O senhor Antônio levantou cambaleando, vermelho de raiva. "Como assim não consegue? Pega esse chicote e termina o serviço." Mas Zé Trovão balançou a cabeça, olhos arregalados, suando frio. "Não dá, patrão. Tem algo errado. Essa mulher não é humana." Rosa continuava cantando, continuava sangrando, continuava de pé. E o senhor, pela primeira vez na vida, sentiu medo de verdade. Escutem, meus filhos. O que aconteceu depois da 100ª chicotada, ninguém conseguia explicar. Nem os padres com seus latins, nem os doutores com seus livros, nem os brancos com sua ciência de Europa. Porque o que Rosa fez ali, amarrada naquele pelourinho, debaixo daquele sol de matar, não era coisa de gente. Era coisa de orixá, era coisa de força antiga, era coisa que vem lá de longe, de além-mar, de terra de preto, de raiz profunda. Depois que Zé Trovão soltou o chicote e recuou com medo, o senhor Antônio, bêbado e furioso, pegou uma garrafa de cachaça e jogou no feitor. "Tu é covarde, tu é fraco. Dá aqui esse chicote que eu mesmo termino." Mas antes que pudesse pegar, Rosa falou. A voz dela saiu baixa, rouca, molhada de sangue, mas clara como sino de igreja. "Continua, Zé Trovão. Não para agora. Ainda falta muito." O silêncio que caiu foi de dar arrepio. As pessoas se entreolharam. O feitor olhou para ela como se tivesse vendo o diabo. Como é que uma mulher com as costas abertas até o osso, sangue escorrendo feito rio, pele pendurada em tiras, como é que ela mandava continuar? O senhor engoliu seco, mas a raiva era maior que o medo. Ele apontou para o feitor. "Ouviu, Trovão? A negra tá pedindo, então dá o que ela quer, continua até ela desmaiar. Continua até ela morrer. Eu não me importo." Zé Trovão pegou o chicote de volta, a mão tremia. O braço doía, mas ele era feitor. Era homem vendido. Então continuou. Da 100ª até a 110ª. Plá, plá, plá. Ritmo constante. Mecânico. Desumano.
O sangue não parava. As costas de Rosa já não eram costas. Era um buraco. Eram carne viva exposta. Era um nervo à mostra. Dava para ver o movimento dos músculos quando ela respirava. Dava para ver o branco dos ossos em alguns lugares. As mulheres da senzala viraram o rosto. Não aguentavam mais ver. Tia Benedita rezava o rosário com tanta força que os dedos sangravam. Mãe Jacinta levantou os braços para o céu e gritou em Nagô uma praga. Uma praga antiga. Uma praga que fazia o vento parar. Na 120ª, um homem branco vomitou. Na 130ª, um padre se benzeu 3 vezes e saiu da praça quase correndo. Na 140ª, até o senhor começou a ficar pálido. Mas não mandou parar. E Rosa? Rosa continuava cantando. O cântico em Nagô ia e voltava como onda do mar. Como respiração. Como batida de coração. Ela entrou em transe. Os olhos viraram. Não era mais ela. Era outra coisa. Algo maior. Algo que vinha de longe. De África, de antes, de sempre. Ogum Ye, Xangô Caô, Iemanjá Omi. Nanã Sarava. Na 150ª chicotada, o céu começou a escurecer. Não era hora de escurecer. Era meio-dia. Mas nuvens pesadas, pretas, carregadas, vieram de lugar nenhum e cobriram o sol. O vento soprou forte. Poeira subiu. As pessoas começaram a sussurrar. É castigo, é sinal, é coisa do demônio. Mas mãe Jacinta gritou. Não é demônio não, é orixá, é Xangô que tá vendo, é Ogum que tá armado. É os antigos que estão descendo. Parem antes que tarde demais. O senhor não parou. Mandou continuar. Na 160ª, começou a cair gota de chuva. Grossa. Quente. Vermelha. As pessoas olharam para o céu assustadas. Será que era chuva mesmo? Ou era outra coisa? Na 170ª, Zé Trovão começou a chorar. Chorar feito criança. Chorar de medo, de cansaço, de culpa. Mas o braço continuava subindo e descendo, como se não fosse mais dele. Como se outra coisa comandasse. Na 108ª, Rosa parou de cantar. Ficou em silêncio. E nesse silêncio, todo mundo ouviu. Ouviu um som que vinha de longe. Som de tambor. Tambor de Angola. Batendo sozinho. Na mata. No vento. No ar. Batendo forte. Batendo chamado. Batendo guerra. Na 190ª, o senhor mandou trazer cachaça pro feitor. Zé Trovão bebeu direto da garrafa. Limpou a boca. Respirou fundo. E continuou. Mas o olhar dele estava vazio. Perdido. Como se já tivesse morrido por dentro. Na 195ª, 6, 7, 8, 9. O povo começou a contar em voz alta. Era um coro. Um coro de condenados. Um coro de testemunhas. 196, 197, 198, 199. E então veio a 200ª. Plá. O chicote caiu. Rosa gemeu. Foi o primeiro som de dor que ela fez. Um gemido baixo, fundo, que veio lá do fundo da alma. Mas não foi gemido de desistência. Foi gemido de raiva, de promessa, de juramento. O senhor se aproximou, cambaleando, segurando outra garrafa. Parou na frente dela, pegou o queixo dela com a mão suja e forçou ela a olhar para ele. Agora tu grita, né, negra? Agora tu pede perdão? Rosa juntou sangue na boca, cuspiu na cara dele, bem no meio da testa, e disse com a voz mais firme que tinha: Nunca. Pode me matar. Mas eu nunca vou pedir nada para você. O senhor limpou o cuspe, tremendo de ódio. Virou pro feitor. Continua. Continua até ela implorar. Continua até ela rastejar. Continua até o inferno congelar. E continuou. 210, 220, 230. O corpo de Rosa já pendia para frente, seguro só pelas cordas nos pulsos. As pernas tremiam. O sangue formava uma poça enorme no chão. Moscas vinham.
Urubus começavam a rodear lá em cima, mas ela não caiu. 250, 260, 270. Zé Trovão chorava abertamente agora. Chorava e batia, batia e chorava. Como máquina quebrada. Como homem que vendeu a alma e agora pagava o preço. 290, 295. E quando chegou na 300ª, Rosa levantou a cabeça, olhou para o céu escuro e sorriu. Um sorriso de sangue, um sorriso de quem já viu o outro lado. E sussurrou: agora vocês vão ver o que uma mulher marcada pelos orixás é capaz. Meu Deus do céu, meu povo. O que eu vou contar agora é a parte que os antigos tinham medo de repetir. A parte que as mães tampavam o ouvido das crianças. A parte que até os padres fingiam que não existia. Porque da 300ª até a 400ª chicotada, Rosa deixou de ser mulher e virou lenda. Virou mito. Virou coisa que o povo ia contar pelos séculos dos séculos. Quando a 300ª chicotada caiu, algo mudou no ar. As nuvens ficaram mais escuras. O vento parou completamente. O silêncio ficou tão pesado que dava para ouvir o coração de cada pessoa na praça batendo descompassado. E Rosa começou a brilhar. Não era ilusão, não. O povo jura de pé junto que viram. A cruz nas costas dela, aquela mancha escura em forma de cruz, começou a brilhar. Uma luz fraca, avermelhada como brasa de carvão. Como ferro em brasa. Mãe Jacinta caiu de joelhos, tremendo toda. É Xangô! É o machado de fogo! Ela tá sendo montada pelo orixá da justiça. Valha-me Nossa Senhora! Soltem essa mulher antes que o raio caia! Mas ninguém soltou. O senhor, teimoso e bêbado, mandou continuar. Da 300ª até a 320ª. Zé Trovão batia quase sem força agora. O braço dele estava inchado. A mão sangrava de tanto segurar o chicote, mas continuava, como se fosse obrigação maior que vontade. Como se fosse maldição. As costas de Rosa já não tinham mais pele. Eram só músculos expostos, nervos à mostra, ossos brancos aparecendo em alguns lugares. Dava para ver as costelas se mexendo quando ela respirava. Dava para ver o coração batendo por baixo. Sangue vivo, sangue quente, sangue que não parava. Na 330ª, um raio caiu. Longe, na beira da praça. As pessoas gritaram. Os cavalos relincharam assustados. O trovão veio em seguida, tão alto que fez o chão tremer. Mas o senhor não parou. Continua que isso é só tempestade. Não é nada de Deus nem de demônio. Mas era dos dois. Era de tudo. Era de força que vem de antes. De força que não tem nome em língua de branco. Na 350ª, Rosa começou a falar. Mas não era português. Era nagô. Era iorubá. Era a língua que os escravos falavam quando queriam que os brancos não entendessem. Ela falava e falava. Não tinha fim. Palavras que pareciam reza. Palavras que pareciam ameaça. Palavras que faziam o ar vibrar. As mulheres da senzala entendiam. E choravam. Porque Rosa estava chamando. Chamando os mortos. Chamando os ancestrais. Chamando todos os que foram chicoteados. Todos os que foram mortos. Todos os que foram jogados no mar. Todos os que foram queimados, enforcados, esquartejados. Ela estava chamando o exército dos que sofreram. E eles estavam vindo. Na 375, o vento voltou. Mas não era vento comum. Era vento quente, que cheirava a fumaça, a sangue, a terra molhada. Era vento que trazia vozes, sussurros, gemidos, gritos abafados. O povo olhava para os lados, assustado, procurando de onde vinham os sons. Mas não vinha de lugar nenhum. Vinha de todo lugar. Vinha de dentro. Vinha debaixo da terra. Na 400ª chicotada, Zé Trovão soltou um grito e caiu de joelhos. O chicote escapou da mão dele.
Ele olhava para as próprias mãos, horrorizado, tremendo. Tem sangue que não sai. Não é dela, é meu sangue. Eu tô pagando por tudo que eu fiz. O senhor chutou ele. Levanta, seu covarde. Pega esse chicote e termina. Mas Zé Trovão balançou a cabeça, chorando feito criança perdida. Não consigo, patrão. Meu braço tá morto. Não sinto mais ele. É como se não fosse meu. O senhor Antônio, tomado de fúria, arrancou o chicote da mão do feitor. Então eu mesmo faço. Se não tem homem aqui com coragem, eu mostro como é que se quebra uma negra atrevida. Ele ergueu o chicote, mas quando ia bater, o braço dele travou. Literalmente travou no ar. Ele puxou, forçou, gemeu de esforço, mas o braço não descia. Era como se uma mão invisível segurasse. O que tá acontecendo? Gritou ele apavorado. Mãe Jacinta levantou com os olhos brancos revirados, tomada pelo espírito, e gritou com voz que não era dela. Tu não pode bater mais. Já bateu demais. Já ofendeu os orixás. Já derramou sangue sagrado. Agora tu vai pagar. O senhor soltou o chicote, recuou. Tropeçou nas próprias pernas e caiu sentado no chão, pálido feito morte. Naquele momento, Rosa levantou a cabeça. Os olhos dela estavam brancos, completamente brancos, sem pupila, só branco. E ela falou, mas a voz não era dela. Era voz de homem, voz de velho, voz de rei, voz de Xangô. Eu sou o fogo que queima os injustos. Eu sou o machado que parte a mentira. Eu sou a justiça que não perdoa. E tu, homem de alma podre, já tá marcado. Teu fim já tá escrito, e vai ser por mão dela. O silêncio que caiu foi absoluto. Até os pássaros pararam de voar, até o vento parou de soprar. E nesse silêncio, Rosa voltou. Os olhos dela voltaram ao normal. A voz dela voltou. Ela olhou para o senhor caído no chão tremendo e disse com um sorriso de sangue: ainda falta 100, mas não precisa mais, porque agora eu sei que vou sobreviver. E quando sobreviver, eu volto. E quando voltar, tu morre. Na 410ª, começou a chover. Chuva forte, chuva grossa, chuva que lavava o sangue, mas não apagava a memória. As pessoas correram, procuraram abrigo. A feira se desfez. Só ficaram os escravos, só ficaram os obrigados. E Rosa, ainda amarrada, ainda de pé, ainda viva. Zé Trovão olhou para ela, depois para o chicote no chão, depois para as próprias mãos cheias de sangue, e sussurrou: me perdoa, Rosa, eu fui obrigado. Rosa cuspiu sangue e respondeu: perdão tu pede pros orixás. Comigo tu vai acertar as contas com o chicote na mão, no dia que eu quebrar essas cordas. E naquele dia todo mundo soube. A 500ª chicotada ia vir, mas o fim do senhor ia vir junto. Povo meu, chegou a hora que o céu esperava, a hora que a terra pedia, a hora que os mortos vieram assistir. Porque da 490ª, 90ª até a 500ª chicotada, o mundo parou, o tempo parou. Até Deus parou para ver o que ia acontecer. A chuva continuava caindo, grossa, fria, limpando o sangue, mas não apagando a dor. A praça estava quase vazia agora. Só os escravos ficaram, obrigados a ficar, obrigados a testemunhar. E o senhor e Zé Trovão, e alguns brancos teimosos que queriam ver o fim. O feitor pegou o chicote de volta. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar. O braço estava inchado, roxo, doendo até o osso. Mas o senhor mandou. E feitor obedece, sempre obedece. 490ª. Plá. O chicote caiu fraco, quase sem força. Mas caiu. Rosa nem se mexeu. O corpo dela pendia para frente, seguro só pelas cordas. As costas eram um buraco só, carne viva, osso exposto, sangue que não parava.
492ª. Plá. Mais fraco ainda. Zé Trovão chorava, soluçava, mas continuava. 493ª, quarta, quinta, sexta. O povo começou a rezar, rezar alto, rezar em português, em nagô, em latim. Rezar para que aquilo acabasse. Rezar para que a mulher morresse logo e não sofresse mais. Ou rezar para que ela sobrevivesse e fizesse justiça. Ninguém sabia mais o que pedir. 497ª. Oitava. O céu trovejou. Um trovão tão alto que rachava os ouvidos. As nuvens giravam em círculo como remoinho, como boca de inferno se abrindo. O vento uivava, e no meio desse uivo, vozes. Vozes de todos os que morreram chicoteados. Vozes que gritavam: Justiça! 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 499ª. Zé Trovão ergueu o braço. Tremia tanto que quase soltou o chicote. Olhou para o céu, olhou para Rosa, olhou para o Senhor e sussurrou: Perdoa eu, meu Deus. Perdoa eu, orixá. Perdoa eu, Rosa. E bateu. Plá. O chicote caiu. Mas dessa vez, quando tocou as costas de Rosa, Faísca pulou. Faísca de verdade. Como se o chicote tivesse batido em ferro, em pedra, em coisa que não era carne. Zé Trovão soltou um grito e deixou o chicote cair. A mão dele fumegava, queimada. Ela tá em brasa, gritou ele recuando. Ela tá queimando. Não é humana, não é. O senhor Antônio, bêbado e desesperado, gritou: Falta uma, só mais uma. Termina, Trovão, termina. O feitor balançou a cabeça, apavorado. Não vou, não consigo. Mata eu se quiser, patrão, mas essa eu não dou. Essa é sua. O senhor cambaleou até o chicote. Pegou ele do chão. A mão dele também queimou. Mas ele aguentou. Aguentou pela raiva. Pela teimosia. Pelo orgulho ferido. Ele se aproximou de Rosa, ergueu o chicote bem alto e gritou: 500, negra maldita! 500 e agora tu morre! Ele puxou o braço para trás com toda a força que tinha. E bateu. A 500ª chicotada. Plá! O som ecoou pela praça inteira. Ecoou pela cidade. Ecoou pelo sertão. Ecoou até nas terras de África, dizem os antigos. Foi o chicote mais forte, o mais violento. O último. E quando caiu, o mundo inteiro estremeceu. Rosa arqueou as costas. A boca abriu num grito silencioso. Os olhos se arregalaram. E então ela falou, mas não gritou. Não gemeu, não chorou. Ela riu, deu uma risada baixa, rouca, molhada de sangue. Uma risada de quem acabou de ganhar. O senhor recuou, pálido. O chicote escapou da mão dele. Rosa levantou a cabeça devagar. Os olhos dela brilhavam, não de lágrima, de fogo, de ódio puro, de promessa cumprida. Ela olhou direto nos olhos do senhor Antônio de Brito Cavalcante e disse com voz clara, firme, viva: 500 chicotadas. Eu aguentei todas. Não gritei, não pedi perdão, não dobrei. E agora? Agora chegou a hora de você pagar. O senhor tentou falar. A boca abriu. Mas não saiu som. Só medo. Medo puro. Rosa girou o corpo. As cordas nos pulsos estavam encharcadas de sangue. Ela puxou. Uma vez. As cordas estalaram, mas não arrebentaram. Ela puxou de novo. 2 vezes. 3. Na 4ª vez, as cordas arrebentaram. Arrebentaram sozinhas, como se tivessem apodrecido de repente, como se não pudessem mais segurar. Rosa caiu para frente, mas não caiu no chão. Caiu de joelhos. E ficou ali, de joelhos, respirando fundo, sangrando, tremendo. Mas viva. Viva. O silêncio que caiu foi de espanto, de incredulidade, de medo. Porque aquilo era impossível. Ninguém sobrevivia a 500 chicotadas. Ninguém.
Rosa apoiou as mãos no chão molhado de chuva e sangue. Devagar, muito devagar, ela se ergueu. Primeiro os joelhos, depois a cintura, depois os ombros. E finalmente ficou de pé, completamente de pé. As pernas tremiam, o corpo balançava, mas ela estava de pé. O povo da senzala explodiu num choro coletivo. Grito de alívio, grito de glória, grito de vitória. Mãe Jacinta levantou os braços para o céu. Louvado seja Xangô, louvada seja Iansã. Ela sobreviveu, a mulher marcada sobreviveu. Rosa deu um passo, cambaleou, quase caiu, mas se segurou. Deu outro passo, mais firme, outro, caminhando na direção do chicote caído no chão. O senhor tentou correr, mas as pernas não obedeceram. Ficou ali, paralisado, vendo Rosa se aproximar, pegar o chicote do chão, o mesmo chicote que rasgou suas costas 500 vezes, e erguer ele. Ela olhou para o chicote, depois para o senhor, e disse com um sorriso de sangue nos dentes: agora é a minha vez. E foi. Meu Deus do céu, e foi. Escutem bem, meus filhos. O que Rosa fez naquele dia não foi vingança. Foi justiça. Justiça de quem sofreu demais. Justiça de quem viu mãe morrer, irmã quase ser levada, corpo ser destruído. Justiça de 500 chicotadas que viraram 500 motivos para fazer o que tinha que ser feito. Rosa segurava o chicote. A mão tremia. Não de medo, de dor, de raiva acumulada, de anos de cativeiro, de gerações de corrente. Ela olhou para o chicote, aquele pedaço de couro sujo de sangue dela mesma, e sentiu algo subir do fundo do peito. Não era ódio só, era força. Força dos ancestrais. Força de todas as mulheres que foram chicoteadas antes dela. Força de todas que morreram caladas. Agora tinham voz, e a voz era dela. O senhor Antônio de Brito Cavalcante tentou recuar. As pernas bambas de cachaça e medo. Os olhos arregalados, suor frio escorrendo pela testa. Ele abriu a boca para gritar, para pedir socorro, para chamar ajuda, mas ninguém veio. Os brancos tinham fugido. Os negros assistiam calados. E Zé Trovão estava de joelhos chorando, sem força nem para se mexer. Rosa, começou o senhor, a voz falhando. Rosa, espera. Eu posso te dar liberdade. Posso te dar dinheiro? Posso. Pode me dar minha mãe de volta? Cortou ela, dando um passo à frente. Pode me dar as costas que eu tinha antes de você mandar rasgar? Pode me dar os anos que eu perdi nesse inferno? O senhor balançou a cabeça desesperado. Não pode. Ninguém pode. Mas eu posso te compensar. Eu posso. Tu não pode nada, disse Rosa, a voz baixa e perigosa. Porque o que tu fez não tem compensação, não tem perdão, não tem volta. E agora tu vai sentir um pouquinho do que eu senti. Ela avançou. Rápido. Mais rápido do que alguém que levou 500 chicotadas deveria conseguir. Avançou como onça, como serpente, como coisa que já não sente dor porque a dor virou parte dela. O senhor tentou correr, mas tropeçou nas próprias pernas bêbadas. Caiu de costas no chão molhado. A lama sujou a roupa branca. Ele tentou levantar, mas Rosa já estava em cima. Ela se abaixou, pegou ele pelo colarinho da camisa e puxou com uma força que ninguém sabia que ela tinha. Levanta, ordenou ela. Levanta que eu quero que tu sinta isso de pé. Igual eu senti. O senhor se levantou tremendo. Rosa soltou ele, deu 2 passos para trás. Ergueu o chicote. O povo prendeu a respiração. Até a chuva pareceu parar. Agora tu vai contar comigo, disse Rosa. Cada chicotada, do 1 até o 500 ou mais, até eu cansar ou até tu morrer. O que vier primeiro. Ela ergueu o braço. O chicote subiu. Caiu. Plá. O chicote acertou o peito do senhor. Rasgou a camisa, abriu a pele. Ele gritou. Gritou alto.
Gritou como nunca tinha gritado na vida. Gritou como Rosa não gritou. Gritou Rosa. Conta comigo. O senhor chorava, soluçava, implorava. Para, por favor, eu imploro. Mas Rosa não parou. O chicote subiu de novo e caiu de novo. Plá. 2. E de novo. Plá. 3. O povo da senzala assistia em silêncio. Alguns com os olhos arregalados, outros com lágrimas, outros com meio sorriso, porque aquilo era o impossível acontecendo. Era o mundo virando do avesso. Era o escravo virando senhor. Era a justiça saindo da mão de quem sofreu. No 10º chicote, o senhor caiu de joelhos. Eu me urino, eu me cago. Para, Rosa, para! Rosa parou, mas só por um segundo. Olhou para ele ali, sujo, quebrado, humilhado, e lembrou. Lembrou da mãe, lembrou da irmã, lembrou de todas as vezes que ele riu enquanto o outro sofria. Lembrou de tudo. Agora tu sabe, disse ela baixinho. Agora tu sabe como é. Ela jogou o chicote no chão. O senhor respirou aliviado, pensando que tinha acabado. Mas não tinha. Rosa pegou o chicote pela ponta, enrolou ele na mão e se aproximou. Chicote é pouco para você, disse ela. Chicote é rápido demais, eu quero que tu sinta devagar. Quero que tu saiba que vai morrer. Quero que tu olhe nos meus olhos quando a vida sair. Ela passou o chicote pelo pescoço dele. O senhor tentou se soltar, mas as mãos de Rosa eram ferro. Eram corrente. Eram todas as correntes que prenderam seu povo. Rosa, não! Gritou Zé Trovão se arrastando. Rosa, para! Se tu matar ele, vão te caçar. Vão te matar pior. Rosa olhou para o feitor. Olhou com pena, com desprezo, com nada. Já tô morta, Trovão. Morri faz tempo. Quando minha mãe morreu. Quando minha irmã quase foi levada. Quando você abriu minhas costas. Eu já tô morta. Isso aqui... Ela apertou o chicote no pescoço do senhor. Isso aqui é só meu corpo fazendo o que minha alma já fez. Ela puxou. O chicote enrolado apertou. O senhor engasgou. Os olhos saltaram. As mãos tentaram puxar o couro. Mas Rosa puxava mais forte. Mais forte. Mais forte. O rosto do senhor ficou vermelho. Depois roxo. Depois azul. Os olhos viraram. A língua saiu. Ele fez um som. Um som de animal morrendo. Um som de homem que sabe que não tem volta. Rosa olhou nos olhos dele e viu. Viu o medo. Viu o arrependimento que vinha tarde demais. Viu a alma dele se despedindo. E sussurrou. Isso é pela minha mãe, pela minha irmã, por mim, por todas nós. E puxou com tudo. Crack. O som do pescoço quebrando foi seco. Definitivo. Final. O corpo do senhor Antônio de Brito Cavalcante caiu no chão. Mole. Vazio. Morto. Rosa soltou o chicote. Ficou ali, de pé, olhando para o corpo. Depois olhou para as próprias mãos. Mãos de escrava. Mãos que mataram o senhor. Ela levantou os olhos para o céu. A chuva caía no rosto dela. Misturava com sangue. Misturava com lágrima que ela nem sabia que estava chorando. E então gritou. Gritou alto. Um grito de dor, de alívio, de liberdade, de tudo. O senhor estava morto. E Rosa estava viva. E o mundo nunca mais seria o mesmo. Pois bem, meu povo. Quando o corpo do senhor caiu morto no chão da praça, o mundo parou por um instante. Só um instante. Porque logo em seguida, o inferno desabou. E dessa vez, o inferno era dos negros. Era fogo de vingança. Era sangue de liberdade. Era o dia que os oprimidos disseram: chega! Rosa ficou ali, de pé, olhando para o corpo sem vida. O chicote ainda na mão. As costas sangrando. O peito subindo e descendo. Viva. Impossível, mas viva. Ela levantou os olhos e viu o povo da senzala. Todos de pé agora. Todos olhando para ela. Esperando. Esperando ordem. Esperando sinal. Esperando alguém dizer o que fazer agora que o impossível tinha acontecido.
Rosa ergueu o chicote ensanguentado acima da cabeça e gritou com a voz rouca, mas firme: "Quem manda na boa morte agora sou eu." O silêncio quebrou. Um grito explodiu. Depois outro. Depois 100. O povo da senzala rugiu. Rugiu como bicho preso que finalmente quebrou a jaula. Rugiu como trovão. Rugiu como mar revolto. E veio. Veio correndo. Veio gritando. Veio pegando o que tinha. Foice, enxada, faca, pedra, pau, corrente quebrada. Tia Benedita, a velha que nunca tinha levantado a voz, pegou uma pedra e gritou: "Pelo sangue da minha filha que o feitor violentou. Pela minha neta que morreram vendida, por tudo." Mãe Jacinta levantou o cajado torto e berrou em Nagô uma reza de guerra. Uma reza que fazia o vento uivar. Os homens quebraram as portas dos barracões. As mulheres arrancaram as correntes dos postes. As crianças pegaram tochas. E todos juntos, viraram para o lugar que sempre foi proibido, sempre foi sagrado, sempre foi do branco. A casa grande. Rosa liderava. Andava devagar, cambaleante, sangrando, mas andava. O chicote na mão, o olhar fixo. Atrás dela, uma multidão, uma onda negra, uma maré de raiva acumulada, de gerações acumuladas, de dor que virou fogo. Zé Trovão tentou se levantar. Tentou fugir, mas os homens pegaram ele, seguraram pelos braços. Um cuspiu na cara dele. "Tu vai ver o que tu ajudou a fazer, traidor. Tu vai ver tudo queimar. E depois tu vem com a gente ou morre aqui." Zé Trovão chorava. Chorava feito criança perdida, porque sabia que não tinha mais volta. Tinha vendido a alma pro diabo, e agora o diabo tinha morrido, e ele estava sozinho. A casa grande ficava no alto da colina, branca, imponente, com suas janelas de vidro, suas varandas de ferro, seus móveis de lei, seus pratos de porcelana. Tudo construído com sangue negro, tudo mantido com chicote, tudo roubado. Quando a multidão chegou no portão, assim a Matilde apareceu na varanda, pálida, trêmula, segurando um crucifixo. Parem em nome de Deus. Vocês vão todos pro inferno. Vocês vão." Rosa parou na frente do portão, olhou para Sinhá, aquela mulher que nunca levantou um dedo para ajudar, que comia bolo enquanto criança passava fome, que rezava na igreja e batia na mucama. Rosa cuspiu no chão e disse: "Deus, que Deus, Sinhá, o Deus que deixou minha mãe morrer, o Deus que viu 500 chicotadas e não fez nada. Esse Deus eu não conheço. Mas os orixás, esses eu conheço, e eles estão do meu lado." Ela fez sinal com a mão. Um homem forte de nome Joaquim, que tinha perdido 3 filhos vendidos para o sul, avançou e arrombou o portão com uma marretada. O ferro gemeu, o portão caiu, a multidão invadiu. As portas foram arrombadas, as janelas quebradas, os móveis virados. Os negros entraram gritando, chorando, rindo, destruindo. Pegaram os pratos de porcelana e jogaram no chão. Pegaram os quadros dos antepassados brancos e rasgaram. Pegaram os lençóis de seda e mancharam de sangue e barro. Porque aquilo não era vandalismo. Era justiça. Era recuperar o que nunca deveria ter sido tirado. A dignidade. Rosa entrou devagar. Subiu as escadas. Entrou no quarto do senhor. O quarto onde muitas tinham sido violentadas. O quarto que cheirava a perfume caro e pecado barato. Ela olhou em volta. Viu a cama de dossel. Viu o espelho grande. Viu a si mesma no reflexo. Viu uma mulher com as costas destruídas. Uma mulher com sangue seco no corpo. Uma mulher que não deveria estar viva. Mas estava. E estava livre. Ela pegou a lamparina de óleo que estava na mesa de cabeceira. Virou na cortina de veludo vermelho. O fogo subiu rápido. Lambeu o tecido. Subiu pela parede. Espalhou pelo teto. "Queimem tudo!" gritou Rosa saindo do quarto. "Queimem tudo que esse homem tocou. Não deixem pedra sobre pedra." E queimaram, Jesus misericórdia, queimaram. O fogo subiu alto, vermelho, laranja,
amarelo, lambendo as paredes brancas, derretendo as janelas, derrubando o telhado. A casa grande virou inferno, e dessa vez era o inferno que o branco merecia. A Sinhá tentou salvar as joias, mas uma mulher da senzala, de nome Maria das Dores, arrancou o colar do pescoço dela e jogou no fogo. Isso aqui foi comprado com o sangue do meu marido. Que queime. Do lado de fora, o povo assistia a casa arder. Alguns choravam de alívio, outros dançavam, outros rezavam. E Rosa ficou ali, de costas para o fogo, sentindo o calor nas feridas, sentindo a dor, sentindo a vida, sentindo a liberdade. Mas de longe vinha o som de cavalos, o som de gritos, o som de tiros. "Capitão do Mato!" gritou alguém. "Capitão do Mato vem vindo!" Rosa pegou o chicote de novo, olhou para o povo e disse: "Quem quer viver de joelhos pode ficar. Quem quer morrer de pé, vem comigo." E a senzala inteira foi. Pra mata, pra liberdade, pra vida ou pra morte, mas juntos. Escutem, meus filhos. A mata fechada não perdoa. Ela engole, ela esconde. Ela protege ou mata, dependendo de quem entra. Pra quem conhece, ela é mãe. Pra quem não conhece, ela é túmulo. E naquela noite, quando Rosa e o povo da Boa Morte fugiram pro mato, a mata teve que decidir. Ia acolher ou devorar. Eram quase 100 almas. Homens, mulheres, crianças, velhos. Alguns feridos, alguns doentes. Todos assustados. Todos desesperados. Todos com a certeza de que a liberdade ia custar sangue. Mas sangue já tinham dado. Agora era hora de lutar por ele. Rosa ia na frente. As costas em carne viva, sangrando, doendo de fazer desmaiar. Mas ela não desmaiava. Não podia. Se ela caísse, o povo caía junto. Então ela andava, um pé na frente do outro, segurando o chicote ensanguentado como quem segura bandeira de guerra. Atrás dela, tia Benedita carregava uma criança nos braços. Mãe Jacinta se apoiava num cajado, murmurando rezas para abrir caminho. Os homens mais fortes carregavam os feridos. As mulheres carregavam os sacos com farinha, rapadura, o pouco que conseguiram pegar antes de fugir. E atrás deles, distante mas vindo, o som dos cavalos, o som dos cães, o som da morte organizada. O capitão do mato, João Crispim, homem mulato de olhos amarelos e alma mais negra que a noite, tinha sido chamado. E ele não falhava, nunca falhava. Era pago em ouro para cada negro que trazia de volta. Vivo ou morto. Preferia morto. Dava menos trabalho. A mata fechada era densa. Cipó, espinho, árvore antiga, raiz que pegava o pé, cobra que dormia no galho, onça que espreitava na sombra. A lua mal entrava. A escuridão era completa. Só o som da respiração ofegante. Só o som dos pés descalços na terra molhada. Só o som do medo. "Temos que ir mais rápido", sussurrou Joaquim, o homem forte que arrombou o portão. "Eles estão ganhando chão." Rosa parou, virou, olhou para o grupo. Viu os velhos cansados. Viu as crianças chorando baixinho. Viu os feridos sangrando. E tomou a decisão mais difícil que uma líder pode tomar. Os que conseguem correr, correm. Os que não conseguem, escondem. A gente volta depois para buscar. Mas agora quem pode, corre. "Rosa, não", chorou tia Benedita. "Não podemos deixar ninguém. Ou deixamos alguns ou perdemos todos", disse Rosa, a voz firme, mas o coração despedaçado. "É assim. É a lei do cativeiro. Sempre foi." 15 velhos e crianças pequenas foram escondidos numa gruta, cobertos com folha, galho, reza. Mãe Jacinta ficou com eles, benzeu cada um. E antes de Rosa partir, a velha segurou o rosto dela com as mãos trêmulas. "Tu é escolhida, menina. Tu tem axé de rainha. Mas rainha também sangra. Cuida dessas costas, senão tu morre antes de chegar."
Rosa beijou a testa da velha e seguiu. O grupo agora era menor, mais rápido. Mas os cavalos também eram rápidos. E os cães? Jesus misericórdia! Os cães eram piores. Farejavam sangue. Farejavam medo. Farejavam vida. Ali! Gritou alguém atrás. Achei rastro de sangue. Era o sangue de Rosa, pingando das costas. Deixando trilha, ela era farol, era alvo. Era a condenação do grupo. Um homem de nome Severino se aproximou. Rosa, tu tá deixando rastro. Eles vão seguir. Tem que estancar. Não tem como estancar, respondeu ela, a voz fraca. Tá aberto demais, tá fundo demais. Então... Severino engoliu seco. Então tu tem que ficar. Deixa eles te acharem. A gente continua. Rosa parou. Olhou para ele, olhou pro povo. E entendeu. Ela era o sacrifício. Era a isca. Era a que tinha que ficar para outros viverem. Mas antes que pudesse responder, um tiro. Pá! O som ecoou pela mata. Um homem caiu. Tiro nas costas. Morto antes de tocar o chão. Corram! Gritou Rosa. Espalhem. Cada um para um lado. Não sigam o mesmo caminho. O grupo explodiu em todas as direções. Como rato fugindo de gato. Como pássaro fugindo de cobra. Cada um por si. Cada um buscando a própria sobrevivência. Rosa correu. Correu mesmo com as costas em chamas de dor. Correu mesmo com a vista escurecendo. Correu porque parar era morrer. E morrer agora, depois de tudo, não era opção. Mas atrás dela, um cavaleiro. João Crispim. O capitão do mato montado num cavalo preto, com chicote numa mão e pistola na outra. Ele viu Rosa. Reconheceu ela. E sorriu. Achei você, Rosa do Açoite. A negra que matou o senhor. A cabeça que vale mais ouro. Pode parar. Não tem para onde ir. Rosa virou. Viu ele se aproximando. Viu a morte chegando. E nesse momento algo se mexeu no mato. Algo grande. Algo que rosnava. Onça. A onça pintada saiu do mato devagar. Enorme. Olhos amarelos. Dentes brancos. Focinho molhado de sangue fresco de alguma caça recente. Ela olhou para o cavalo. O cavalo relinchou. Assustado. Empinou. João Crispim quase caiu. A onça olhou para Rosa. Rosa olhou para a onça. E por um segundo, só um segundo, pareceu que os dois se entenderam. Pareceu que a mata tinha escolhido o lado. A onça avançou. Não em Rosa. No cavalo. O animal atacou com fúria. O cavalo berrou. João Crispim atirou. Errou. Caiu. E a última coisa que Rosa viu antes de desmaiar de dor e cansaço foi a onça arrastando o capitão do mato para dentro do mato. Quando acordou, estava amanhecendo. Estava deitada debaixo de uma árvore, coberta com folhas. E ao lado Joaquim, Severino e mais 5 sobreviventes. Quantos? Perguntou Rosa, a voz fraca. 18, respondeu Joaquim chorando. Só 18 sobreviveram. De 100, só 18. Mas 18 livres valiam mais que 100 acorrentados. Pois bem, meus filhos, depois de 3 dias e 3 noites andando pelo mato, famintos, sedentos, perdidos, os 18 sobreviventes chegaram onde a esperança morava. O quilombo do Acutu Pereira. Lugar que nem todo mundo sabia que existia. Lugar que a mata escondia. Lugar que só quem precisava muito encontrava. Rosa ia sendo carregada. Já não conseguia andar sozinha. As costas infectadas, fedendo, com verme entrando na carne viva. A febre alta fazendo ela delirar. Ela via a mãe. Via Luzia. Via o senhor morto rindo para ela. Via o chicote voando sozinho no ar. Via coisas que não existiam. Tia Benedita, que sobreviveu à fuga, limpava a testa dela com pano molhado e rezava baixinho. Aguenta, menina. Aguenta mais um pouco. Deus não trouxe tu até aqui para morrer agora. Mas Rosa não respondia. Só gemia e sangrava. Foi Joaquim quem viu primeiro. A marcação na árvore.
3 riscos verticais e um horizontal. Sinal de quilombo. Sinal de gente livre. Ele gritou: "Achamos, achamos o quilombo!" Do nada, homens surgiram. Negros armados com lança, arco, flecha, faca, espingarda velha. Cercaram o grupo. O líder deles, homem alto de barba grisalha e cicatriz no rosto, se aproximou com a lança apontada. "Quem é vocês? De onde vêm? Por que estão sangrando?" Joaquim levantou as mãos. "Somos fugitivos da fazenda Boa Morte. Essa aqui é Rosa. Ela matou o senhor. Ela levou 500 chicotadas e sobreviveu. Ela precisa de ajuda. Nós todos precisamos." O homem da cicatriz olhou para Rosa, desmaiada, as costas expostas, a cruz sangrando. Ele arregalou os olhos, abaixou a lança e se ajoelhou. 500 chicotadas? E tá viva? Ele fez o sinal da cruz. Isso é milagre, isso é orixá. Levem ela pro terreiro. Rápido, chamem Mãe Preta. O quilombo era escondido numa clareira alta, cercado de mata densa, com rio próximo, roça plantada, casas de pau a pique, terreiro sagrado no centro. Tinha umas 50 pessoas vivendo ali. Homens, mulheres, crianças nascidas livres. Livres de verdade. Não liberdade no papel, liberdade no peito. Rosa foi levada para a maior casa. Deitada num jiral de madeira coberto com pano limpo. Mãe Preta chegou. Mulher velha de cabelo branco, olhos que viam além, mãos que curavam o impossível. Ela era a curandeira, a benzedeira, a mãe de santo do quilombo. Quando viu as costas de Rosa, Mãe Preta gemeu. "Meu pai do céu, isso aqui não é ferida de gente, é ferida de mártir, é ferida de santa." Ela começou o trabalho. Lavou as costas com água de rio fervida. Tirou vermes um por um com pinça feita de espinho. Passou banha de porco misturada com ervas. Arnica, barbatimão, folha de fumo, casca de aroeira. Rezou em Nagô. Cantou para Obaluaê, o orixá das doenças, para que ele levasse a infecção embora. Fez defumação com alecrim e arruda. Cobriu as feridas com pano limpo embebido em óleo santo. A febre de Rosa subiu. Desceu. Subiu de novo. Por 3 dias ela ficou entre a vida e a morte. Delirava, gritava, chorava. Chamava a mãe, chamava Luzia. Chamava o nome do senhor para xingar. No 3º dia, Mãe Preta segurou a mão dela e disse: "Escuta, Rosa, eu sei que tu tá cansada, sei que tu quer descansar, mas não é tua hora ainda. Tu tem missão, tu matou um senhor, mas tem 1000 outros. Tu libertou um povo, mas tem 1.000.000 preso. Tu não pode morrer agora. Ouve o que eu tô dizendo. Tu não vai morrer enquanto não parir liberdade." E naquela noite, a febre quebrou. Rosa abriu os olhos. Viu o teto de palha. Sentiu o cheiro de defumação. Ouviu o som de crianças brincando lá fora. E soube, estava viva. Impossível, mas viva. Levou 2 semanas para conseguir sentar. 1 mês para conseguir andar. 2 meses para conseguir trabalhar. As costas nunca sararam completamente. Ficaram cicatrizes. Cicatrizes profundas, largas, que faziam desenho de mapa. Mapa do sofrimento. Mapa da resistência. O povo do quilombo tratava Rosa como rainha, como guerreira, como lenda viva. As crianças pediam para ela contar a história. E ela contava sem raiva, contava sem medo. Contava porque era preciso que ninguém esquecesse. Um dia Joaquim veio falar com ela. "Rosa, uns homens chegaram hoje e dizem que viram Zé Trovão, ele tá vivo. Tá guiando o capitão do mato, tá mostrando onde ficam os quilombos." Rosa parou de trançar a corda que fazia. Olhou para ele. Os olhos ficaram frios. "Ele sabe onde a gente tá?" "Ainda não, mas vai descobrir. É questão de tempo." Rosa levantou. Pegou o chicote. Aquele chicote. O chicote que matou o senhor. O chicote que ela guardava como quem guarda a espada sagrada. "Então vamos nos preparar. Porque quando ele vier, eu vou estar esperando." E o quilombo inteiro se preparou.
armadilhas na mata, tocaia nos caminhos, armas afiadas, rezas feitas, promessas juradas, porque Zé Trovão ia vir, e dessa vez não ia ter perdão. 1 ano se passou. Rosa virou lenda entre os livres, mas o trovão ainda trovejava. E trovão sempre anuncia tempestade. Escutem, meus filhos, a traição tem cheiro, tem gosto amargo na boca, tem peso no ar. E naquela manhã de agosto, 1 ano depois da fuga, o cheiro de traição chegou no quilombo do Acutu Pereira, antes mesmo do traidor. Rosa acordou com um pressentimento ruim. Aquele tipo de pressentimento que a cruz nas costas latejava para avisar. Ela se levantou do jiral, pegou o chicote que dormia sempre ao lado e saiu. O quilombo estava quieto, quieto demais. Até os pássaros tinham calado. Até o vento tinha parado. Mãe Preta apareceu, apoiada no cajado, os olhos brancos de catarata, mas que viam mais longe que olhos são. Sonhei com sangue essa noite, Rosa. Sangue de traidor. Sangue de irmão que vem de irmão. Ele vem hoje. Zé Trovão, disse Rosa, mais afirmação que pergunta. Ele, e traz outros, muitos outros. Capitães do mato, soldados, caçadores de negro. Vem para destruir. Vem para matar. Vem para acabar com tudo. Rosa chamou os homens. Joaquim, Severino, Tomás, Benedito. Todos os que sabiam lutar. Distribuiu armas. Posicionou gente nos pontos altos. Mandou as crianças e velhos se esconderem na gruta secreta. E esperou. O sol subiu. Meio-dia chegou. E então, o som. Som de galho quebrando. Som de pé pisando em folha seca. Som de gente que vinha sem esconder. Gente que vinha confiante. Gente que achava que ia ganhar fácil. Zé Trovão apareceu na frente. Mais magro, mais sujo, mais velho. O rosto marcado pelo arrependimento que nunca virou mudança. Atrás dele, 15 homens armados. Brancos e negros vendidos. Todos com espingarda, pistola, faca, chicote. Ele parou na beira da clareira e gritou. Rosa, Rosa do Açoite. Eu sei que tu tá aí, aparece. Vamos resolver isso. Rosa saiu devagar da casa principal. O chicote na mão. As costas cobertas, mas todo mundo sabia o que tinha debaixo. Ela parou no centro do terreiro e olhou para ele. Silêncio pesado caiu. Resolver? Disse ela, a voz calma, mas perigosa. Resolver o quê, Trovão? O fato de tu ser traidor? De tu ter aberto minhas costas? De tu ter vendido teu povo? Zé Trovão baixou o olhar, mas só por 1 segundo. Depois endureceu. Eu fiz o que tinha que fazer para sobreviver. Igual tu fez. Tu matou o senhor. Eu obedeço os novos patrões. Cada um com sua escolha. Sobreviver? Rosa riu. Uma risada sem alegria. Tu chama isso de sobreviver? Andar caçando teu próprio sangue? Entregando quilombo? Matando criança? Isso não é sobreviver, Trovão. Isso é morrer por dentro e continuar andando. Não vim discutir, disse ele, a voz tremendo. Vim buscar tu. Tem recompensa grande em cima da tua cabeça. 1000 réis em ouro. Com isso eu compro minha liberdade. Liberdade? Rosa cuspiu no chão. Tu nunca vais ser livre, Trovão. Mesmo que te dê em papel, mesmo que te dê em ouro. Tu vai morrer escravo. Escravo da tua própria covardia. Zé Trovão cerrou os punhos. Os homens atrás dele se mexeram, nervosos. Um deles, branco de barba ruiva, gritou. Chega de conversa, peguem a negra. Matem quem resistir. E o inferno começou. Tiro explodiu de todos os lados. Dos homens de Zé Trovão. Dos quilombolas escondidos na mata. Fumaça subiu. Grito ecoou. Sangue jorrou. Joaquim acertou um capitão no peito. O homem caiu. Severino cravou lança em outro. Tomás lutava corpo a corpo com um negro vendido, os dois rolando no chão, socando, mordendo, matando. Rosa avançou direto em Zé Trovão. Ele levantou a espingarda. Atirou. Errou. Rosa era rápida, rápida como cobra.
Como raio, ela girou o chicote no ar e acertou a mão dele. A espingarda voou longe. Agora é só eu e tu, disse ela, os dentes cerrados. Sem patrão, sem desculpa, só nós dois. Zé Trovão puxou a faca, grande, afiada, suja de sangue velho. Ele avançou gritando. Rosa desviou. O chicote sibilou no ar e acertou as costas dele. Uma vez, duas, três. Sente, gritou Rosa a cada chicotada. Sente o que tu fez comigo. Sente cada uma, Zé Trovão gritava, chorava. Mas continuava tentando acertar. A faca cortou o braço de Rosa. Sangue escorreu. Ela nem sentiu. Só girou de novo o chicote e acertou o rosto dele. O couro abriu a bochecha. Sangue jorrou. Ao redor, a batalha continuava, mas menos intensa. Os homens de Zé Trovão caíam um a um. Os quilombolas lutavam com fúria de quem defende lar, de quem defende liberdade. Rosa e Zé Trovão ficaram frente a frente. Ambos sangrando, ambos cansados, ambos sabendo que só um ia sair vivo dali. Por que tu não morre, Rosa? Ofegou ele. Por que tu não cansa? Por que tu não para? Porque eu carrego todo mundo nas minhas costas, disse ela, as lágrimas misturadas com suor e sangue. Carrego minha mãe, minha irmã, meu povo, todos os que foram chicoteados, todos os que morreram calados. Eu não posso cair, porque se eu cair, eles caem de novo. Zé Trovão largou a faca, caiu de joelhos, chorou feito criança. Me mata então, me mata logo, porque eu não aguento mais carregar o que eu fiz. Rosa olhou para ele, o chicote na mão. A decisão na ponta da língua. Matar era fácil, matar era justo, mas... Não, disse ela, baixando o chicote. Eu não vou te dar essa paz. Tu vai viver com o peso. Vai viver sabendo que podia ter sido diferente. Vai viver até morrer de remorso. E quando morrer, vai pro inferno sozinho. Ela virou as costas, começou a andar. E então ouviu o som de aço cortando o ar. Ela girou. Zé Trovão tinha pegado a faca de volta. Vinha correndo. Vinha para cravar. Mas Joaquim foi mais rápido. A lança atravessou o peito de Zé Trovão. Ele parou. Olhou para baixo, pro ferro saindo do peito, pro sangue escorrendo. Caiu de joelhos, depois de cara no chão. E morreu. Rosa ficou ali, olhando pro corpo, sentindo nada. Nem alívio, nem tristeza. Só cansaço. A batalha acabou. 7 quilombolas mortos, 15 inimigos mortos. E Zé Trovão, finalmente, calado. Povo meu, chegamos ao fim. Ao fim da história, mas não ao fim da lenda. Porque lenda não morre. Lenda vira semente. E semente sempre brota, mesmo na terra mais seca, mesmo no chão mais pisado. Depois da batalha, depois de enterrar os 7 irmãos que caíram, depois de queimar os corpos dos inimigos para que os urubus não se alimentassem de carne traidora, Rosa subiu no morro mais alto do quilombo, sozinha, com o chicote na mão, com as costas ainda sangrando, porque ferida de 500 chicotadas nunca sara de verdade. Só aprende a doer baixinho. O sol nascia, vermelho, dourado, lindo de doer os olhos. Rosa ficou ali, de pé, olhando para o horizonte, para o mundo lá embaixo, para as fazendas distantes onde o chicote ainda cantava, onde a corrente ainda prendia, onde mãe ainda chorava filho vendido, onde homem ainda morria de joelho. Mãe Preta subiu o morro devagar, apoiada no cajado, ofegante mas determinada. Parou ao lado de Rosa e ficou ali, calada, só olhando também. Depois de um tempo longo, a velha falou: Tu sabe que não acabou, né, menina? Sabe que enquanto tiver cativeiro, vai ter luta. Enquanto tiver senhor, vai ter Rosa. Eu sei, respondeu Rosa, a voz rouca de cansaço e certeza. Eu sei que um dia vão vir de novo, com mais homens, com mais armas, com mais ódio.
E talvez dessa vez eles ganhem. Talvez me matem. Talvez destruam o quilombo. E tu tem medo? Rosa virou para a velha. Sorriu. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. Não, porque mesmo que me matem, já plantei coisa que eles não conseguem arrancar. Plantei coragem. Plantei resistência. Plantei a ideia de que dá para matar o senhor. Dá para queimar a casa grande. Dá para sobreviver 500 chicotadas e ainda ficar de pé. Mãe Preta segurou a mão de Rosa. A mão velha e trêmula na mão jovem e marcada. Tu és semente de liberdade, Rosa. E semente assim brota até no concreto, até no ferro, até na alma do opressor. Brota sempre. Rosa ergueu o chicote. Aquele chicote que já foi arma de tortura e virou arma de justiça. Aquele chicote que rasgou suas costas e depois rasgou o pescoço do senhor. Ela ergueu ele bem alto, virado para o sol nascente, e gritou. Gritou com toda a força que tinha no peito. Eu sou Rosa do Açoite, filha de escrava, irmã de escravizados, mãe de quilombolas. Eu levei 500 chicotadas e não morri. Matei meu algoz com a própria corda que ele usou em mim. E enquanto houver um só negro acorrentado nessa terra, eu ainda tô viva. Enquanto houver um só senhor neste mundo, Rosa ainda tá viva. O grito ecoou pelo vale, pelas matas, pelas fazendas, pelo sertão inteiro. E dizem os antigos que esse grito chegou até nas senzalas distantes, e as mulheres acorrentadas ouviram e choraram, e os homens no tronco ouviram e se fortaleceram, e as crianças separadas das mães ouviram e guardaram no peito. Rosa virou para o quilombo lá embaixo. Viu as casas reconstruídas, viu as crianças brincando livres, viu os homens e mulheres trabalhando a própria terra, plantando a própria comida, vivendo a própria vida. Viu o impossível acontecendo. Gente preta livre, de verdade livre. E naquele momento ela soube que tinha valido cada chicotada, cada gota de sangue, cada noite de dor. Cada vez que quis desistir, mas não desistiu, tudo tinha valido. Ela desceu o morro, voltou pro quilombo, voltou pro povo, voltou pra vida. E viveu. Viveu muitos anos ainda, dizem. Virou conselheira, virou curandeira, virou mãe de muitos, avó de tantos, bisavó de incontáveis. Ensinou cada criança a nunca abaixar a cabeça. Ensinou cada homem que lutar não é pecado quando a luta é justa. Ensinou cada mulher que corpo marcado não é corpo vencido. E quando morreu, velha e cansada, mas nunca quebrada, foi enterrada com o chicote que a torturou e que ela transformou em símbolo de libertação. Enterraram ela de pé, dizem, porque Rosa nunca ficou de joelhos em vida, não ia ficar na morte. E até hoje, povo meu, até hoje mesmo, quando o vento sopra forte pelos canaviais, quando a noite cai pesada sobre as terras onde o sangue negro regou o chão, tem quem jure que ouve. Ouve o estalo de um chicote, ouve uma voz de mulher gritando, ouve Rosa ainda lutando, ainda resistindo, ainda viva em cada negro que se recusa a dobrar. Então eu encerro essa história, meus filhos, essa história de dor e glória, essa história de sangue e liberdade, essa história que é mais que história, é memória, é herança, é promessa. Quem sofreu, sofreu. Quem resistiu deixou cicatriz que virou coroa. Quem morreu, virou semente. E quem sobreviveu, quem sobreviveu tem obrigação de lembrar, de contar, de não deixar o passado virar cinza que o vento leva. A cruz nas costas de Rosa ainda sangra. O chicote ainda estala. E a memória a gente guarda aqui, bem guardada, bem viva, bem doída, em ecos da senzala.